Sementes de fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, aqui estamos na graça e na paz do Senhor, para dentro do compromisso que temos com Deus, com Sua palavra, trazer para o seu coração uma mensagem de fé, de esperança, de amor e que possa contribuir para que você se fortaleça na graça de Deus. Hoje eu quero ler na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, os versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto para falar um pouco hoje sobre o plano salvador de Deus. Como Deus, muito sábio e amoroso que é, preparou um projeto para resgatar a humanidade da perdição e conceder a todos os homens uma possibilidade de plena libertação espiritual. E neste processo, Deus descomplicou o processo da salvação. Nós sabemos, e à luz da teologia, nós temos vários grupos de doutrinas na Bíblia. Por exemplo, existem as doutrinas da vida cristã. São aqueles ensinamentos que norteiam o dia a dia, o comportamento daqueles que seguem a Jesus, daqueles que têm fé preciosa em Deus e que têm naturalmente um compromisso de dar um bom testemunho aqui, fruto do seu encontro com Deus, do conhecimento que tem da palavra. Então ele precisa viver as doutrinas da vida cristã. Existem também as doutrinas escatológicas, que tratam de coisas futuras. Elas são difíceis de serem compreendidas, mas elas não implicam exatamente na nossa salvação. É um conhecimento que precisamos ter, está revelado na palavra de Deus, mas se você não entender perfeitamente as coisas futuras, isso não traz implicação quanto à sua salvação. Porém, a doutrina da salvação é a mais simples de ser entendida, para que ninguém amanhã, no futuro, venha acusar Deus de ele ter se perdido, não compreendido as coisas de Deus, porque Deus complicou o projeto de salvação. Isso não é verdade. Deus simplificou a salvação. O texto que eu li diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem de obras, para que ninguém se glorie perante Deus. Como o homem perdido, distanciado de Deus, sem Jesus, sem Deus e sem salvação, de repente ele pode afirmar para todos os seus conhecidos, seus amigos e parentes: agora eu estou salvo, agora encontrei salvação. Muita gente até duvida que alguém que tem uma vida pregressa, muito ruim, praticou vários crimes e pecados, de uma hora para outra, ele passa a afirmar que agora ele está salvo. A verdade é que quando a pessoa aceita Jesus Cristo pela fé como seu Salvador, de fato, ele pode afirmar com toda segurança que ele alcançou a plena salvação que há em Cristo Jesus. Agora, como se dá este processo? Naturalmente que é fruto da graça de Deus, porque a origem da salvação do homem, da sua libertação espiritual, a origem da nossa redenção está exatamente na graça de Deus. Graça é favor imerecido. É o amor de Deus que resolveu amar a todos os homens e alcançá-los através de uma mensagem salvadora. O próprio Jesus disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação daqueles que são salvos de fato, ela acontece porque ela se originou no bondoso coração de Deus. Agora, a base da nossa salvação é o sangue de Jesus. Se Cristo
não tivesse morrido na cruz do Calvário, não teríamos uma base para garantir a nossa salvação. Porque aqui diz, não vem de obras. A tendência do ser humano é pensar, é achar que ele precisa fazer alguma coisa para ser salvo, para ser digno do céu, para ser digno da salvação. Isso não é verdade. Não há nada que eu ou você possa fazer para contribuir com a nossa salvação, a não ser descansar em Deus, confiar nas suas promessas e, sobretudo, aceitar o plano salvador que há em Cristo Jesus. O sangue que Jesus derramou foi o preço pago para redimir o homem, para resgatar a humanidade da perdição. A Bíblia diz que não foi com ouro e nem prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas através do precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora, se a origem da salvação é o amor de Deus, a iniciativa divina, se a base da salvação é o sangue de Jesus, a morte do Senhor em nosso lugar e em nosso favor, qual seria então o meio que o homem dispõe para alcançar essa salvação? É o que está aqui. Somos salvos pela graça de Deus através da fé. Simplesmente, Deus só quer que você creia no plano que Ele preparou, que você descanse em Deus, que você acredite que Jesus já fez tudo que era possível fazer para a salvação da humanidade, que aquele ato divino, o fato de Jesus dar a sua própria vida, é tudo que satisfaz a justiça de Deus. A partir da hora que o homem crê em Jesus como Salvador, que aceita que o sacrifício do Calvário é mais do que suficiente para alcançá-lo, esta fé preciosa nas coisas de Deus é que garante a salvação do homem. Nós precisamos, de uma vez por todas, abrir mão dessa crença generalizada que o homem precisa fazer algo para alcançar a salvação, praticar boas obras. Boas obras são necessárias, mas não para ser salvo, mas é um testemunho de que a pessoa já é salva, já encontrou com Deus e agora ele tem que ser luz do mundo e tem que ser sal da terra. Diante dessas verdades, eu quero aqui ressaltar a graça de Deus. Hoje o amor de Deus vai ao seu encontro. A graça do Senhor está à sua disposição. Paulo, escrevendo uma carta a um dos seus filhos na fé, Tito, ele falou que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, primeiro dos judeus, mas também dos gentios, e aguardando a bem-aventurada esperança e a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo. Você precisa hoje desfrutar do amor de Deus, desfrutar da graça de Deus. Existem em toda a Bíblia muitas dispensações, muitas eras, e as dispensações são formas pelas quais Deus lida, Deus trata com a humanidade. Já tivemos tanta forma de Deus agir no mundo, porém, nos últimos 2000 anos, nós estamos vendo agora a dispensação da graça de Deus. Deus abriu o coração e resolveu atrair o homem através do seu amor. Aproveitemos esse tempo que estamos vivendo, que é o melhor tempo no curso da história. Deus não quer imputar os seus pecados, ao contrário, Ele não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora e a todos os homens que se arrependam, porque Ele preparou um plano salvador para você e para a sua família. Num dia que Paulo estava lá na cidade de Filipos, diante de um grande terremoto, o carcereiro perguntou: Senhores, que eu devo fazer para ser salvo? A resposta veio clara, nítida e precisa da parte do apóstolo São Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Este é o meio, este é o processo, este é o desejo de Deus, que você hoje abra o coração de par em par, abrace a fé preciosa em Cristo Jesus, rende-se diante do Senhor, renda-se diante de Deus e acredite, Jesus Cristo quer te salvar neste dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que o seu sonho se materialize hoje através da graça e do grande amor de Deus. Sementes de fé.